Demonstração do resultado do exercício. A DRE, ela apura o resultado econômico da empresa num determinado período. Ou seja, ela confronta a receita com a despesa. Ou mostra as principais decisões operacionais da empresa, né, que são, na receita, o mix de comercialização e a política de preços, que dão como consequência o valor a receber, ou recebido de receita, e a forma com que a empresa opera, que significa o esforço para gerar a receita ou a despesa. Essa demonstração contábil serve para evidenciar ou mostrar, ao termo do exercício, o resultado. Que resultado esse? O resultado econômico. Essa é uma estrutura padrão de uma DRE. Né? A receita bruta, as deduções, chegando à receita líquida, menos o custo dos produtos vendidos. Então, aqui é o esforço da atividade fim da empresa. Então, é custo dos produtos vendidos se a empresa é uma fábrica, por exemplo, tem um processo fabril, mas pode ser custo dos serviços prestados, se ela é uma empresa, se a empresa é prestadora de serviço, ou custo das mercadorias vendidas, se é uma empresa comercial. O fato é que, depois da receita líquida, nós abatemos o custo da atividade fim da empresa para achar o lucro bruto. Do lucro bruto, nós tiramos despesas operacionais, né, que eu vou explicar mais à frente, de vendas, administrativas, financeiras, para apurar o lucro operacional. E aí tem um monte de deduções até chegar ao lucro líquido. Vamos mais adiante explicar cada detalhe da DRE. O lucro bruto, como eu falei, da receita bruta ocorrem deduções, os impostos sobre faturamento, IPI, ICMS, abatimentos de descontos comerciais ou incondicionais para achar a receita líquida. Da receita líquida, abate o custo dos produtos vendidos para achar, então, o lucro bruto. Subtraímos da receita o quanto custou a mercadoria ou produto, ou seja, o esforço da atividade fim da empresa, e o lucro bruto serve para remunerar as despesas de vendas administrativas e financeiras, o governo, que são os impostos, e os proprietários. Ou seja, o valor do lucro bruto tem que ser o suficiente para pagar as despesas administrativas de vendas e financeiras, pagar os impostos e remunerar os sócios. Receita bruta constitui-se a venda de produtos e subprodutos à indústria, de mercadorias do comércio e prestação de serviços para a empresa prestadora de serviços, já expliquei anteriormente. Inclui todos os impostos cobrados do comprador, não excluindo as devoluções de mercadoria e os abatimentos comerciais. O que são abatimentos comerciais? São aqueles abatimentos que são chamados incondicionais, ou seja, que ocorrem no momento da negociação da venda do produto. Então você está negociando, o vendedor está negociando um produto, ele normalmente tem uma margem que ele pode dar de desconto se o cliente pedir. Se ele acertar esse desconto com o cliente no momento da venda, sem condição nenhuma, né? Então esses descontos incondicionais fazem parte das deduções da receita bruta. Então, os impostos sobre vendas, devoluções ou vendas canceladas, abatimentos e descontos comerciais. Lucro operacional. Bom, do lucro bruto, a empresa abate as despesas de vendas, administrativas, financeiras e as variações monetárias para se achar o lucro operacional. Repara que a demonstração do resultado do exercício, ela explica para quem a lê qual é o esforço de cada função da empresa na geração da receita. Porque o custo dos produtos vendidos, que nós vimos anteriormente, deixa eu voltar aqui, né? O custo dos produtos vendidos é o esforço da função produção ou atividade fim da empresa. Já nas despesas operacionais, aqui, aparecem as outras funções, vendas, administrativas e financeiras. O que significa isso? Que a despesa é classificada por funções. Função produção, função administração, função vendas, função financeira.
E o que ela explica? A DRE explica para a gente o esforço de cada função para gerar a receita. Melhor explicando. Você tem uma receita de 1.000 e vê que a despesa administrativa é de 100, qual é a conclusão que se chega? Para uma receita de 1.000, o esforço da área administrativa da empresa foi de 100. Né? Isso pode acontecer com vendas. Né? Você faz uma previsão de vendas, por exemplo, de 1 milhão. E o esforço de vendas, estimado ou orçado, é de 150 mil. Né? Que vai ser muito perto, quando ser executado esse orçamento, vai dar uma despesa muito perto de 150 mil, ou que vai representar o esforço da função vendas na geração daquela receita estimada ou estabelecida. Despesas de vendas são todas as despesas vinculadas à função vendas da empresa, ou as despesas de promoção, colocação do produto à disposição da venda. Exemplo, salário do pessoal de venda, comissão de venda, propaganda, marketing, provisão para devedores duvidosos, perdas com duplicatas. Esses itens representam o esforço da empresa para vender. Por isso, são classificados como despesas de venda. Despesas administrativas. É bem simples, olha só. É o esforço da função administração para gerar a receita. São as despesas necessárias para a administração da empresa. Exemplo, salário do pessoal administrativo, material de escritório, depreciação dos imóveis destinados aos escritórios administrativos, assinaturas de jornais, etc. Despesas financeiras. Normalmente são vinculados a juros, né? Ou o custo de se obter empréstimo. Ou, melhor explicando, remuneração de capital de terceiros. Exemplo, juros pagos, comissões bancárias, descontos concedidos, etc. São evidenciadas junto com a receita financeira. O que é isso? A receita financeira, ela não vai lá na receita bruta, ela vai diminuir as despesas financeiras no resultado operacional ou nas despesas operacionais. Se a receita financeira for maior do que a despesa financeira, então haverá um acréscimo, com sinal contrário, claro, lá nas despesas operacionais do resultado financeiro, e não uma diminuição advindo de uma despesa financeira. O fato é que as receitas financeiras são registradas junto com as despesas financeiras nas despesas operacionais da demonstração do resultado do exercício. Variações monetárias não são despesas financeiras. São despesas relacionadas com variações cambiais sobre obrigações. Mas pode ser também sobre empréstimo. De repente a empresa tem um empréstimo vinculado a um câmbio. Né? Ela concede um empréstimo vinculado ao câmbio. Então ela vai ter, se o câmbio, o valor da moeda aumentar, ela vai ter um efeito positivo de variação monetária. Então, normalmente empréstimo que a empresa pegou ou forneceu, né, vinculado a uma moeda forte, por exemplo, quando essas moedas variam em relação ao real, a gente chama ou diz que houve uma variação monetária, né, no exercício. Outras despesas operacionais. Normalmente são despesas tributárias que não variam proporcionalmente com as vendas. Dá para lembrar que ainda há pouco nós colocamos como dedução de receita bruta impostos vinculados a vendas, IPI, ICMS. Entretanto, há impostos que não são vinculados à receita. Por exemplo, IPTU, que é vinculado ao valor venal dos imóveis, IPVA dos carros, das lanchas da empresa e taxas diversas. Bom, quando esses impostos não são vinculados ao montante da receita, eles aparecem lá em outras despesas operacionais na demonstração do resultado do exercício. Bom, apura-se então o lucro operacional, né? Do lucro operacional ainda a gente vai tirar despesas e receitas não operacionais, perdas e ganhos, que eu expliquei em aulas passadas, para se achar o LAIR, ou o lucro antes do imposto de renda. Vamos explicando isso aqui. Depois, deixa eu voltar aqui, desculpa. Então, exemplo de receita e despesa não operacional. Normalmente,
alienação de bens da empresa, né? Aliena ou vende um imóvel, aliena ou vende um carro, né? Isso aí vai dar um reflexo positivo na demonstração do resultado do exercício, vai ser classificado como receita ou despesa não operacional. Perdas e ganhos eu já expliquei em aulas passadas. Bom, então apura-se o lucro antes do imposto de renda, abate-se a provisão para o imposto de renda, para se achar, então, lógico, o lucro depois do imposto de renda. Bom, o lucro depois do imposto de renda é abatido o quê? As participações no lucro, para apurar-se o lucro líquido. Quais são essas participações no lucro? Debêntures, participações de empregados e administradores, partes beneficiárias e doações. Deixa eu voltar aqui, explicando melhor. Debênture. Debêntures são títulos que a empresa emite, né, no mercado de ações, no mercado imobiliários, né, mercado de capitais, normalmente é conversível em ação, né, que dá direito a quem compra esse título da empresa a ter uma parte do lucro futuro dela. Ou seja, é uma forma de se captar dinheiro no mercado de capitais com um custo baixo. É um papel, né, que dá direito a quem compra a receber uma participação no lucro futuro da empresa. Pode ser ou não conversível em ação. Normalmente é conversível em ação para o futuro. Bom, participação de empregados e administradores. Quando a empresa acerta com empregados, colaboradores, administradores, ganhos variáveis em função do lucro, esse valor pago para empregados e administradores aparece na DRE, neste momento aqui, em participação no lucro. Partes beneficiárias. Normalmente, parte beneficiária é um título que a empresa dá ao fundador. Né? Então, é um título que quem tem esse título tem o direito de receber um percentual do lucro mínimo de tempos em tempos em que o lucro é apurado. Normalmente, parte beneficiária é dada para fundadores. Posso dar uma parte beneficiária para uma fundação, por exemplo, né, de interesse da empresa. Doações, bom, doações é autoexplicável. Bom, gente, aqui eu termino a aula 6 da demonstração do resultado do exercício e estarei à disposição de vocês no fórum para dúvidas. Bons estudos!